Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Gagliardi, sou coordenador adjunto das comissões da OAB e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Antes de iniciarmos nossa conversa, no dia de hoje, gostaria de fazer algumas menções institucionais. A primeira delas, normalmente a gente faria o presidente da seccional, né? Mas como ele está presente, então deixo para fazer a saudação depois. Faço também uma menção ao Dr. Douglas Anderson Dalmonte, que é o nosso coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda de Oliveira, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização dessa estrutura aqui para gravar os nossos podcasts. Gostaria de dizer também que esse é um podcast institucional, conduzido e idealizado pela coordenadoria das comissões, e que ficará disponível tanto no espaço do ADVcast, que é um projeto encabeçado pela CAASC, quanto no Spotify. Esse espaço é uma tribuna virtual. E já se disse que a tribuna é o solo sagrado da advocacia. Então, esse é um espaço reservado para a advocacia e para os amigos da advocacia, para a difusão de conhecimento e para a defesa dos interesses da nossa classe. No episódio de hoje, então, nosso convidado é um convidado muito especial, é o Dr. Juliano Mandelli, a quem eu já vou apresentar, em que pese, ele dispensa qualquer apresentação. Mas, de qualquer forma, sendo esse um podcast institucional, normalmente a gente faz a apresentação dos nossos convidados pela leitura de um currículo abreviado. Então, o doutor Juliano é advogado, é graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, é especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo SESUSC, foi secretário-geral da subseção de Balneário Camboriú no período 2010-2012, conselheiro estadual em 2013 e 2015, presidente da subseção de Balneário Camboriú 2016 a 2018, diretor tesoureiro da OAB de Santa Catarina no período 2019 a 2021, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, a CAASC, no triênio 2022 a 2024, atual vice-presidente do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, o FIDA, e também atual presidente da seccional da OAB. Doutor Juliano, antes de eu lhe passar a palavra, eu gostaria de fazer um agradecimento, dizer que é muito importante para nós iniciarmos esse projeto aqui nas comissões, com a sua presença, e um agradecimento especial também, por ter conseguido um espaço na sua agenda, que é complicadíssima, para poder vir aqui e tratar assuntos relativos às comissões, enfim, e assuntos de interesse da advocacia. Então, seja muito bem-vindo à nossa tribuna e tenha a palavra aí para fazer a sua saudação inicial aos nossos ouvintes. Bom, inicialmente agradecer a oportunidade, Edgar, de poder bater um papo aí com a advocacia, falar da nossa gestão, falar da nossa história institucional e que você transmita os cumprimentos ao Dr. Pedro Miranda, presidente da Caixa de Assistência, e ao Douglas, nosso coordenador geral das comissões. Enfim, vamos tentar contribuir aí com o teu podcast e responder da melhor maneira todos os questionamentos. Tenho certeza, sim, que todos esses questionamentos aí são de interesse da advocacia, e as suas palavras, enfim, veiculadas por essa ferramenta aqui, vão chegar bem mais longe, enfim, do que talvez qualquer outra ferramenta que a gente tenha para divulgação do conhecimento. O podcast tem essa característica, Eu sempre gosto de dizer que eu sou fã do rádio, e as pessoas ouvem rádio. Então, o podcast é um rádio moderno. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para a difusão do conhecimento, e que bom, que a OAB de Santa Catarina tem permitido, que não só este projeto aqui, mas como outros projetos, tem o ESAcast aí também que tá gravando. E ele te dá uma liberdade, porque você escuta o que você quer na hora que você quer. Então, e se não tiver bom, você desliga. É verdade. Se for bom, escuta novamente, e se for recomenda. Bom, novamente. Então, é uma ferramenta excepcional e a gente fica muito feliz em que a sua administração, que a sua gestão tenha nos propiciado esse espaço. É um agradecimento que eu sempre faço no início dos podcasts, dizendo que bom que o Dr. Juliano Mandelli nos propicia esse espaço. Mas vamos lá. Bom, vamos começar então, fazendo uma retrospectiva breve, aí da sua gestão até esse momento, A gente passou agora há pouco, pelos 100 dias, E nesses 100 dias aí de gestão foram várias pautas que foram desenvolvidas, enfim, vários temas, que ficaram sob
ficaram, enfim, para serem resolvidos aí por essa gestão. Mas das diversas pautas, algumas delas acho que elas começaram lá no início da gestão e se desenvolve até hoje, então a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, né? Mas tem um ponto, sabe, que eu gostaria de começar, que o senhor esteve presente nas 53 subseções, né, visitando, né, conversando com a advocacia e ouvindo suas principais reivindicações. Então eu gostaria de começar, né, com o senhor fazendo uma retrospectiva dessa jornada aí que foi passar por todas as 53 subseções, né? O que o senhor ouviu, enfim, e o que efetivamente pôde absorver de anseios da advocacia catarinense? Bom, é um verdadeiro desafio, posso te confessar, né? São 53 subseções, diante de uma logística em Santa Catarina que não é muito favorável, você não tem possibilidade de deslocamento a não ser por estradas, e levamos 2 meses e 15 dias, mais ou menos, desde a primeira posse, que foi em São José, até a última posse, que foi em Canoinhas. Mas foi muito bacana, primeiro, a receptividade de todo o nosso grupo. Eu não fui sozinho, preciso registrar isso, né? Vários colegas, diretores, advogados, acompanharam essa comitiva, essa caravana, e a receptividade, assim, foi fantástica. A advocacia acreditando no nosso projeto, acreditando na nossa fala, entendendo que era um novo momento, que são novas pessoas, com novas ideias, e eu não poderia deixar de ir em todas as subseções, porque eu passei em todas durante 2, 3 anos, levantando uma bandeira, depois do período eleitoral pedindo apoio, pedindo um voto de confiança, e eu precisava agradecer todas as subseções que nos apoiaram de forma unânime no período eleitoral e demonstrar efetivamente com a presença física do sistema OAB que durante esses 3 anos, ao longo desses 3 próximos anos, nós estaremos efetivamente ao lado de todo advogado e advogada catarinense, esteja ele onde ele estiver, né? De Passo de Torres a Garuva, da capital ao Dionísio Cerqueira. Eu falei muito sobre isso, né? E tenho também ressaltado do grande escritório, do pequeno escritório, daquele advogado que trabalha com dificuldade, mas com muita dignidade nos 295 municípios do estado, ele pode ter certeza. A OAB estará ao lado dele sempre que ele precisar. Essa era a mensagem que a gente quis passar com esse projeto de visitar as 53 subseções já no início do mandato. Tá certo. E muitos desses advogados, né, que estão lá na ponta, né, lá no interior do estado, também fazem parte das nossas comissões, né? Eu acho que houve essa abertura, né, para que realmente houvesse uma interiorização, né, da administração. Isso já veio com a doutora Cláudia, enfim, mas acredito que também segue na sua administração, né? E eu gostaria de perguntar, então, sobre as comissões, né? Temos aí o Dr. Douglas, que está nos coordenando, enfim, e a gente observa aí que está havendo uma reformulação, né? Qual é a sua visão sobre o papel das comissões na formação dessa engrenagem complicada que é a OAB? Bom, eu sou oriundo das comissões, né? Eu iniciei minha participação dentro do sistema OAB como praticamente todo advogado dentro das comissões temáticas, desde a jovem advocacia até as comissões mais afetas à área que eu trabalho no escritório, e aprendi dentro das comissões com a participação institucional ali, que não tem trabalho pequeno dentro da OAB. E o trabalho realizado por um membro de comissão é tão relevante que o trabalho de um diretor. Eles têm funções diferentes, competências diferentes, mas a OAB funciona com a participação de todos de forma igual. O que muda são responsabilidades, né? Mas eu valorizo muito as comissões temáticas. Posso te confessar que não há uma ação institucional relevante que nós não buscamos o assessoramento das comissões temáticas, seja num parecer, numa opinião técnica, ou até num apoio institucional para a realização de um evento, para a realização de uma jornada, ou seja, tudo passa por comissão temática. E a OAB de Santa Catarina é muito grande, né? Nós temos mais de 50 mil advogados atuantes, né? São quase 75 mil inscritos, mas atuantes nós temos regulares aproximadamente 50 mil advogados. E é importante a gente democratizar
a participação dentro da instituição. A OAB não é minha, a OAB não é do coordenador Douglas ou de nenhum diretor, a OAB é do advogado catarinense. E independente da postura política dele, ideológica, de apoio, de acreditar ou não na gestão, se ele quiser participar, a gente recebe não apenas de portas abertas, mas com toda a gratidão possível, porque ele está ajudando a sociedade, ele está ajudando o sistema, ele está ajudando a gestão, a advocacia, a nossa instituição. Então, essa é a forma que a gente trabalha, dando a relevância necessária, né, e para as comissões, e trabalhando também de uma maneira mais aberta possível, democrática, para que todos participem. Outro dia eu estava vendo no site da OAB uma notícia, né, e que saiu sobre a criação de novas comissões, um realinhamento, né? O que a gente pode esperar, assim, qual é a sua visão para o futuro das comissões, né? Como é que o senhor pretende, né, através do nosso coordenador, Dr. Douglas, né, fazer essa reorganização, enfim, das comissões e o que se pode esperar, né? Qual é a visão do presidente a respeito para o futuro das comissões? O direito, ele é muito dinâmico, ele muda a todo momento. E, eventualmente, uma comissão que era relevante ou era oportuna, ela, com o passar do tempo, ela deixa de ser. E, em paralelo, outros ramos do direito surgem, outras oportunidades surgem, outras temáticas se apresentam para o momento que merece uma atenção institucional ou um desenvolvimento daquela temática pela instituição, e tudo isso faz com que a formação das nossas comissões ela se modifique o tempo inteiro, né? Eu sempre disse para o Douglas, né, o nosso coordenador, e também para que ele trabalhasse internamente, que eu não me importo com o número de comissões ou com o número de participantes. O que a gente quer é que todas possam fazer trabalho relevante, trabalho que efetivamente contribua com a instituição ou com a sociedade ou com a advocacia como um todo. Então, a todo momento a gente discute a abertura de novas comissões ou né, um encerramento de comissões que já não são oportunas, e tudo isso tentando ser contemporâneo, podemos dizer assim, ao momento e à realidade que a gente vive. Tá certo. No início, eu falei que, né, a sua gestão é marcada por grandes batalhas em defesa da advocacia, né, e várias pautas já vieram lá desde o início e muitas estão se desenvolvendo agora, né? E eu gostaria de, né, ter a oportunidade de lhe provocar para falar um pouquinho, né, sobre um tema, né, que está bem em voga agora, enfim, que a gente tem debatido muito sobre isso, né, que diz respeito, inicialmente, né, à Resolução 591/2024 do CNJ, né? Então, em setembro de 2024, o CNJ criou, né, essa resolução para dispor, né, sobre os requisitos mínimos para julgamento de processos em ambiente eletrônico, né? Isso acabou respingando aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e foram criadas novas regras, né, para os julgamentos virtuais e tal. E a OAB, né, tem tido uma interlocução importante com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não sei em que ponto no CNJ, né, talvez até o senhor possa esclarecer isso também, né, mas de que forma, né, o senhor vê essas novas pautas, essas novas diretrizes, né, para os julgamentos eletrônicos, e qual é o posicionamento da OAB, enfim, como é que estamos, né, especialmente, né, em relação, né, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e aos julgamentos virtuais aqui no Estado. A Resolução 591, muito bem observada, ela trata dos julgamentos virtuais. Nós não somos contra o julgamento virtual, muito pelo contrário, nós apoiamos a virtualização como uma medida de celeridade, uma medida de racionalidade nos tribunais. Nós sabemos que 90% dos recursos que chegam ao Tribunal de Justiça são matérias técnicas, são matérias muitas vezes repetitivas, simuladas, questões bancárias, onde há teses consolidadas, questões de direito público com servidores, enfim. E isso merece uma atenção do Tribunal de Justiça em relação à celeridade. Mas nós não relativizamos nenhum tipo de direito, garantia constitucional ou muito menos prerrogativas da nossa profissão.
E a resolução 591, que foi editada pelo CNJ, pensando nos tribunais superiores, ela gerou reflexo nos tribunais dos estados. E uma das questões que nos preocupou, né, que nos preocuparam muito, era a questão do destaque para julgamento presencial. Aqui em Santa Catarina sempre funcionou muito bem no Tribunal de Justiça. As sessões virtuais eram agendadas, eram marcadas, e o advogado que tivesse interesse em retirar o seu processo de pauta e levar um julgamento presencial para fazer uma sustentação oral ou eventualmente acompanhar os debates, bastava fazer a solicitação e o processo era retirado sem problema algum. Mas a resolução 591 ela permitiu que esse pedido de destaque feito pelo advogado ele passasse por um crivo, por uma análise discricionária do relator do processo. Ou seja, a resolução estava limitando um direito constitucional sagrado da ampla defesa e o direito, acho que máximo da advocacia da palavra. Mas nós agimos prontamente, fomos ao CNJ conversar com o ministro Barroso, e que entendeu por modular os efeitos, mantendo a resolução no seu teor, mas deixando a critério de cada tribunal avaliar a oportunidade ou não de adequar, né, de encampar essa questão da discricionariedade. Nós temos uma boa interlocução com o Tribunal de Justiça aqui em Santa Catarina e uma das questões chaves da nossa gestão, de dialogar, de ouvir, e de conversar, de levar as nossas reivindicações para uma mesa de negociação. Fomos muito bem recebidos pelo Tribunal de Justiça e nós colocamos essa posição da OAB de Santa Catarina, que nós não abriríamos mão do destaque automático e da sustentação oral para todo advogado catarinense que, independente de qualquer justificativa, solicitasse. Isso passou pelo órgão especial, nós conseguimos que essa observação estivesse na resolução do Tribunal de Justiça, no regimento interno do Tribunal de Justiça, e aqui em Santa Catarina o advogado tem a sustentação oral garantida, o destaque garantido em todos os processos do Tribunal de Justiça. Foi uma vitória de um time, do diálogo, da conversa. Agradecemos muito a sensibilidade do Tribunal de Justiça. Ainda temos questões em discussão com o Tribunal de Justiça, mas aquilo que a gente se propôs a fazer desde o início de gestão, eu acho que a gente está colocando em prática, colocando em ação, em atos, que é ter um diálogo com firmeza, ter um diálogo sempre na defesa das prerrogativas e do advogado de Santa Catarina. Então, a 591 já está em vigência aqui, mas o advogado catarinense pode ter certeza que a sustentação oral está garantida no Tribunal de Justiça. Temos um desafio agora no Tribunal Regional do Trabalho, estive lá há pouco conversando com o presidente Amarildo, já passei para ele essa visão de que não vamos flexibilizar nenhum tipo de garantia constitucional ou prerrogativa do advogado, e a gente também, da mesma maneira, acredita que com um bom diálogo a gente vai trabalhar nesse sentido. O senhor fala em prerrogativas, né, presidente? E ainda nesse tema, né, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre prerrogativas, né? Mas teve noticiado também no site da nossa OAB, né, uma situação de um advogado, né, que pretendia tirar, né, o julgamento da sessão virtual para a sessão plenária para poder fazer a sustentação oral, e ainda assim, né, houve alguma resistência do tribunal. E a notícia diz que, né, usando, né, do nosso sistema estadual de defesa de prerrogativas, foi possível solucionar a questão. Então, já fazendo essa linkagem aí com a questão das prerrogativas, né, eu acho que essa também foi uma forma, né, da OAB fazer valer, né, aquilo que no seu sistema estadual de defesa de prerrogativas ela promete para o advogado. É isso aí, houve uma interpretação de um desembargador que, mesmo com a permissão do regimento interno, ele entendeu, no caso, que a resolução 591 daria ao relator do processo uma discricionariedade.
e ele entendeu por indeferir o pedido do colega para o destaque e para a sustentação oral. Nós fomos acionados na semana passada, fomos conversar com o desembargador, explicamos para ele todo o contexto, né, de construção da resolução, explicamos para ele a importância da sustentação oral para um julgamento em segundo grau, que muitas vezes é a última oportunidade que o advogado tem de falar nos autos, né, principalmente em relação a fatos. Explicamos o contexto histórico da sustentação oral, levamos números para o desembargador, e demonstrando que são pouquíssimos os pedidos de destaque, são apenas 6% dos processos colocados em pauta, ou seja, o indeferimento de um pedido não iria contribuir para uma celeridade processual ou para qualquer outra intenção. E sensibilizamos, o desembargador também foi muito receptivo, entendeu que para a advocacia isso é muito importante, para o jurisdicionário isso é muito importante, para o sistema de justiça como um todo. E para o advogado e para a advocacia catarinense, nós demonstramos que temos um sistema de prerrogativas à disposição, eficiente, eficaz e à disposição dos advogados. Então, eu acho que esse contexto, esse histórico que foi colocado nas redes sociais demonstra muito isso, que é uma boa interlocução e que o advogado pode saber que ele conta com a advocacia, conta com a OAB de Santa Catarina. Eu acho importante essa sua fala, porque esses canais de podcast, como temos vários aqui na OAB, eles servem também como um canal de utilidade pública para levar informação para o advogado, né? E muitas vezes, às vezes eu faço até algumas perguntas, alguma coisa que já circulou lá nas redes sociais, né, que já foi publicada no site da OAB, mas é importante, né, em todos os espaços, eu acho, né, a gente fazer a divulgação de que o sistema estadual de defesa das prerrogativas está vigente e que o advogado pode se servir dele, né? E esse acho que é um exemplo prático, né, de que esse sistema foi posto né, em funcionamento e que produziu resultados, né? Dá muito resultado, sabe? Assim, não é o presidente, não é o diretor, nós temos uma rede de apoio à defesa das prerrogativas, com 53 delegados de prerrogativas espalhados pelo estado de Santa Catarina, com toda uma coordenadoria de prerrogativas, com advogados contratados, com funcionários contratados, um telefone à disposição 24 horas, atendimento por e-mail, atendimento por WhatsApp, e essa rede ela consegue dar uma resposta rápida, eficaz e com uma capilaridade para atuar presencialmente em todo o estado de Santa Catarina. Eu posso dizer que é algo inédito no estado, no Brasil, o sistema que nós criamos aqui. Mas eu quero demonstrar para o advogado, quero na prática, que essa é a nossa maior missão e a nossa principal bandeira, tá? Defender as prerrogativas da advocacia. E nesse sentido, doutor, recentemente, né, é uma bandeira sua desde o início, né? Mas nós tivemos um avanço agora, né, com a Central de Prerrogativas. Várias ações foram tomadas, enfim, para tornar cada vez mais efetiva essa proteção para os advogados. Tivemos aí a primeira Conferência Estadual de Defesa das Prerrogativas, né, e valorização da advocacia. Temos a Escola de Prerrogativas. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também aqui, né, para que o advogado que está nos ouvindo, ele saiba exatamente o que está sendo feito hoje, né, nesse aspecto específico, né, da Central de Prerrogativas. Assim, Edgar, eu costumo dizer que a defesa das prerrogativas é a razão de existir do sistema OAB. Tá? O dia que a OAB deixar de combater as prerrogativas profissionais e de deixar de garantir a observância das prerrogativas profissionais, nós seremos um clube de serviço, né, para o advogado, apenas oferecendo serviço, apoio, secretariado, seleção, mas a razão de existir do sistema OAB, que nos une, que une a advocacia, é defender uns aos outros. Nós criamos o sistema de prerrogativas desde a regulamentação, passamos por uma resolução no Conselho Estadual, criando funções, criando cargos. Nós criamos uma estrutura interna aqui na seccional, talvez no melhor local da seccional, ou seja, na entrada do prédio, para demonstrar, até mesmo de uma forma simbólica,
a importância que a gente dá para o tema. Nós contratamos colaboradores para criar um cartório de prerrogativas, ou seja, não basta a denúncia de violação, não basta a assistência que a gente dá ao advogado numa delegacia, num fórum, num tribunal, mas a gente, a partir do momento que a gente dá essa assistência, faz o atendimento, a gente trata isso como um processo até finalizar, para melhorar sistemas, refluxos, contribuir com o tribunal, com o judiciário, para que isso não se repita, né, para que aquela violação não se repita. Temos advogados contratados dentro da OAB para fazer esse atendimento para o advogado processual, entrar com amicus curiae, enfim, com ações judiciais, com pedidos de desagravos, ou seja, a gente criou uma rede interna para que efetivamente a gente possa ser efetivo nas nossas ações. E externamente, ou seja, fora da seccional, a gente ainda tem um grupo de 53 delegados de prerrogativa, além dos coordenadores, advogados voluntários espalhados por toda Santa Catarina, que nos dão, né, eles nos dão a capilaridade necessária, porque aquela violação, às vezes, ela está ocorrendo na madrugada, numa comarca do interior, dentro de uma delegacia, e você precisa da OAB naquele momento. Então, a gente conseguiu montar essa ramificação para poder todos nós sermos efetivos e darmos a resposta oportuna e correta em qualquer tipo de violação. A gente não vai tolerar violação a prerrogativas. Não importa o tamanho, né? Se é grande ou se é pequena, se é uma pequena violação, e nem vamos diferenciar o advogado que está sofrendo a violação. Ele pode ser do maior escritório, o escritório mais equipado, como ele pode ser daquele colega nosso lá do interior, da pequena cidade, do pequeno município, que trabalha sozinho com dificuldade. A gente vai atuar fortemente, sempre do lado da advocacia, sempre tentando unir a advocacia e mostrar a nossa força institucional. Quando a gente fala em escola de prerrogativas, né, o que exatamente isso quer dizer? Quer dizer, na verdade, ela reconhece que falta uma capacitação geral, não apenas nas nossas lideranças, que a gente precisa ensinar para todas as nossas lideranças, que se renovam a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos são novos líderes que precisam ser capacitados para que, diante de uma violação de prerrogativa, ele sabe como agir, como deve agir, para quem ligar, se aquilo é uma violação, se não é uma violação, como proceder diante de uma violação. Então, a gente precisa capacitar a liderança e capacitar a advocacia também, dos seus direitos, né? A gente não aprende quase nada de prerrogativas na academia. Aliás, a academia não forma advogados, a academia forma bacharel em direito. E a gente precisa, até para a sobrevivência do sistema, conhecer os nossos direitos e saber como defender esses direitos, né? No final do dia, nós que somos advogados, a gente sabe que não é privilégio, não é direito apenas do advogado, é um instrumento processual que ele tem para defender o cidadão. E muitas vezes eu explico para o colega o porquê daquele direito e por que aquilo é uma prerrogativa. O fato dele ter o direito de ter acesso a um processo é para que ele possa, com esse instrumento de ter acesso ao processo integral, fazer uma boa defesa para o cidadão. Então, a prerrogativa, no final do dia, é da cidadania, né? É da sociedade como um todo, e a gente, como eu falei, trabalha com muita seriedade nesse tema, por isso criamos a Escola de Prerrogativas para capacitar o maior número possível de colegas nessa temática. E como é que vai funcionar? Enfim, o colega advogado que está lá no interior, ele vai poder se inscrever e participar? Com cursos, eventos, podcast, vídeos, aulas gravadas, seminários, reuniões temáticas, vamos rodar o estado para falar sobre isso, para identificar situações, enfim. É uma escola de prerrogativas mesmo, não vai ficar aqui só na capital, a gente precisa interiorizar isso, com muito debate, muita troca de ideias, enfim, fomentar o conhecimento. Eu acho isso extremamente importante, né? E quero resgatar um ponto da sua fala. O senhor disse que a universidade não trata de prerrogativas, né? Todo mundo que está aqui, enfim, fez um curso de direito e a gente sabe, eu sou professor universitário, a gente sabe, esse conteúdo temático não é ofertado
nas disciplinas regulares, né? Tem uma disciplina de deontologia, de ética, enfim, mas nada se compara àquilo que a gente vai vivenciar na prática, né? E eu acho que nesse aspecto a gente tem que falar, as comissões, elas têm um papel importante na questão da formação continuada, enfim, né? Ou seja, são advogados tratando com advogados, é diferente, né, do professor quando trata com aluno. Então, eu acho que é um ponto bem relevante, né? Mas, enfim, dando sequência aqui, e ainda meio que falando sobre prerrogativas, né, nós temos um outro problema aí que tem deixado a nossa advocacia bastante preocupada, que é a questão do falso advogado, né? É um problema que não foi gerado pela advocacia, né, que não foi gerado pela OAB, mas que a OAB, enfim, tem participado efetivamente, enfim, para tentar resolver, né? Inclusive, né, tem não sei se posso chamar de operação, né, chamada de contragolpe aí, da ordem, né, já instituída, enfim, com regras bem estabelecidas ou com diretrizes bem estabelecidas para tentar amenizar esse problema. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa questão, né, o problema do falso advogado, né, como é que isso tem afetado a nossa advocacia e o que a ordem está fazendo para minimizar esse problema. Assim, ó, eu acho que a OAB, ela trouxe para si um problema que efetivamente não é dela. Tá? Eu acho que até a nomenclatura utilizada para identificar esse tipo de golpe do falso advogado, ela não é mais oportuna. Tá? Hoje o golpe é contra o sistema de justiça. O delinquente, enfim, o criminoso que está se utilizando desse golpe, ele falsifica mandato, ele falsifica sentença, ele se passa por promotor, ele se passa por delegado, ele diz que é da Polícia Federal, ele, enfim, diz que é desembargador, ou seja, nominar isso de golpe do falso advogado trouxe para a OAB uma responsabilidade de que ela tem que combater sozinho esse crime que não é mais dela. Tá? E falo isso por quê? Porque eu não vejo as demais instituições. Eu vi agora o Tribunal de Justiça fazendo uma divulgação sobre isso, enfim, mas a gente precisava tratar desse tema de uma maneira interinstitucional e principalmente com envolvimento maior do governo do Estado, porque isso é um golpe que envolve todas as instituições e a vítima não é o advogado, a vítima é a sociedade, é a velhinha que perde dinheiro, é o hipossuficiente que deposita, enfim, o advogado ele é só um instrumento para que ele possa delinquir, para que ele possa enganar as pessoas. E a gente tenta, dentro da instituição, trabalhar em 3 frentes, que eu costumo dizer, que é preventiva e informar a população, aos clientes dos advogados, enfim, a sociedade em geral, de que pediu o Pix, desconfie, trocou o número do telefone, desconfie, teve uma abordagem estranha, desconfie, né? Ou seja, de uma maneira preventiva. Também de uma forma educacional, letramento, mostrar para o advogado maneiras que ele tem de se proteger, fazendo observações em contrato de honorários, tentando ter uma rede de informação com os clientes, enfim, tentar que ele se proteja para que ele não seja o instrumento do golpe. E também de uma maneira repressiva, tentando buscar dados para que a gente possa subsidiar o órgão competente, que é a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Mas muitas vezes a gente parece que está enxugando gelo. Tá? Os crimes virtuais hoje são uma nova onda. Né? O criminoso ele não precisa ter arma, ele não corre risco, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, é altamente rentável, ou seja, se ele tentar 10 golpes no dia e conseguir um de 2, 3 mil reais, ele tem 100 mil reais no mês. Então, assim, é algo que veio para ficar e eu, mais uma vez eu falo, nós precisávamos de uma ação mais efetiva do governo do Estado. Aqui em Santa Catarina, nós temos a informação de que foram criadas 3 unidades especiais de crimes virtuais.
Temos a consciência também que é muito difícil combater esse crime, até porque é um crime que é interestadual, você não sabe de onde vem, talvez até internacional, você não sabe se o cara está fora do país ou não, e a gente precisava de um envolvimento maior do Estado. Não digo apenas Estado de Santa Catarina, eu falo como Estado brasileiro, porque precisávamos de medida do CNJ para limitar o acesso à informação, nós precisávamos de medida da Anatel. Hoje é muito fácil você conseguir um número de telefone celular e é muito difícil você bloquear esse número. Você pode fazer inúmeras denúncias que aquele telefone está sendo utilizado para aplicar golpe, você não consegue bloquear. Nós precisávamos de uma ação junto à Meta, que é a empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, para que tivesse mecanismo efetivo para denúncia. Hoje o mesmo número que se passa por mim, se passa por você e fica semanas se passando por diversos advogados, você não consegue derrubar aquele número. Tá? Nós precisávamos de ação do Banco Central, porque é muito fácil você abrir uma conta digital com documento falso, sim ou não, e você não, você consegue até rastrear o dinheiro, mas quando você chega lá, já sumiu. Então, assim, precisávamos de uma força-tarefa do Estado, Santa Catarina e nacional, porque isso é algo que tem lesado muito a sociedade e a reputação dos advogados, né, que não estão perdendo economicamente, mas perdem reputação, credibilidade. Ninguém gosta de ver o seu nome pelas redes sociais aí, dizendo que está aplicando um golpe, né, enfim, diariamente a gente tem sido instrumento desse tipo de golpe. E criamos a contragolpe da ordem, né? É algo para chamar atenção, né? E estamos a todo momento reivindicando posturas mais adequadas do Estado. Convidamos o delegado-geral, o doutor Ulisses, para vir sexta-feira, agora no Colégio de Presidentes, apresentar as ações, tirar a dúvida dos presidentes. Enfim, a OAB de Santa Catarina faz a sua parte com muita seriedade, mas a gente entende que isso tem que também ser uma postura estatal. Mas eu acho que é importante a sua fala, né, para o advogado que está nos ouvindo, né, e está nos vendo, enfim, ele saber que não está sozinho, né, entende? Porque não é incomum a gente ver nos grupos de advogados, né, de repente um dizendo, agora foi minha vez, né, agora eu é que fui... Eu já fui vítima por várias vezes, Edgar, e assim, os números que a gente tem, de 100 mil denúncias que são feitas, boletins de ocorrências que são feitas, a gente acredita que 100, ou seja, 0,01%, geram inquéritos. Uhum. A gente não diz nem que eles terão resultado positivo ou negativo. Eles se tornam um inquérito. Ou seja, é algo que tem vindo aí para arrasar, terra arrasada. É bem difícil. E entendo quando o senhor diz que precisa de uma atuação do Estado, porque, na realidade, nós somos apenas usuários do sistema de justiça, né? Então, de repente, talvez o sistema de justiça também precisa criar talvez a autenticação do segundo fator, eu acho que já foi uma ferramenta. São mecanismos que vieram para proteger os dados dos processos, né? Mas há pessoas se passando por juiz, fazendo audiência. A gente já viu simulação de audiência com ambiente virtual. Então, assim, o problema é o que eu disse no início. O fato de nominarmos de golpe do falso advogado está nos trazendo um transtorno e uma responsabilidade que não é nossa. Uhum. E é importante esse esclarecimento aí. Mas, enfim, dando sequência, doutor, temos uma notícia aqui, acho que boa para os advogados, né? Que que recentemente, né, foram aprovadas aí mais algumas varas da Justiça Federal para o Estado de Santa Catarina. A Lei 15.172, 2025, promulgada então há bem pouco tempo, aí, criou essa estrutura, né? E como é que o senhor vê, criou pelo menos as condições para que a estrutura viesse a funcionar, né? E como é que o senhor vê então essa criação dessas novas varas? Isso vai melhorar para a advocacia? Isso é um benefício para a advocacia? Bom, essa conquista é uma conquista histórica, há muito, muito tempo, acho que mais de 15 anos, ou até mais, se não me falha a memória,
não tínhamos a criação de uma vara em Santa Catarina, uma vara federal. Nós unimos forças aí com a Associação dos Magistrados Federais, a OAB, enfim, diversas entidades, para conseguir que esse projeto de lei avançasse no Congresso Nacional e fosse sancionado. E mais, conseguimos, com muita interlocução, que as 8 varas fossem destinadas a Santa Catarina para que a gente pudesse corrigir um problema histórico nosso, a defasagem que há em relação aos demais os estados da federação aqui do sul, do TRF4, Paraná e Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia, Edgar, hoje nós temos 50 mil processos de execução fiscal de catarinenses tramitando no Rio Grande do Sul. Ou seja, em Uruguaiana, em cidades de fronteira, processos nossos aqui de catarinenses. Isso, além de criar um transtorno, gerar um incômodo para a sociedade, gera reflexo na advocacia também. O advogado tem que trabalhar num processo lá de Uruguaiana, lá de Pato Branco, no Paraná, enfim, é difícil, né? Essas 8 varas serão instaladas a partir desse mês, de forma gradual, até o próximo ano. E o que nós estamos batalhando agora, o compromisso que a gente tem, é que elas sejam destinadas ao interior do estado de Santa Catarina, para que haja uma justiça federal mais próximo a todo o estado de Santa Catarina, mais presente a todo o estado de Santa Catarina. Obviamente, tudo passará por um estudo de jurimetria, para entender como vem funcionando a Justiça Federal aqui em Santa Catarina, quais serão as competências, quais seriam as competências ideais para essas varas, mas o que a gente sabe é que a intenção inicial é trazer esses 50 mil processos de volta para Santa Catarina. Então, uma dessas varas, 2, 3, terão competência de executivo fiscal, e em breve aí nós estaremos lá em Porto Alegre, no TRF4, para tratar aí da instalação e pedir pela interiorização dessas varas. Tá ótimo. E ainda falando em varas, temos aqui em Santa Catarina, eu acho que também é uma batalha que foi encampada pela OAB, a criação da vara estadual das organizações criminosas, que me parece que o modelo inicial proposto pelo Tribunal de Justiça acabou sofrendo alguma alteração, enfim, a partir da interlocução da OAB. Então, eu gostaria que o senhor, na medida do possível, explicasse para os nossos ouvintes, entende exatamente o que era a proposta inicial da vara estadual de organizações criminosas e, a partir da interlocução da OAB, enfim, o que foi possível melhorar, avançar, vamos dizer assim. Não sei se é melhorar, mas avançar nesse pensamento. Bom, a iniciativa do Tribunal de Justiça, ela objetiva dar celeridade a esses processos, especializar os julgamentos, e a tramitação processual, e também a segurança dos magistrados e servidores da Justiça. Nós apoiamos a iniciativa, achamos louvável especializar uma vara, você tem resultados mais positivos, a celeridade, a segurança também, mas a gente não faz qualquer tipo de concessão a direito, garantia constitucional, tampouco prerrogativas dos advogados. O que a advocacia precisa entender é que a vara de organizações criminosas, é mais uma frente de atuação da OAB, mas juntamente com essa resolução que criou a vara, nós estamos tratando da 591, de sustentação oral, nós estamos tratando de novas varas para a Justiça Estadual Catarinense, nós estamos tratando do número de desembargadores, ou seja, nós temos várias frentes. E em todas elas, nós temos um diálogo muito bom, franco, direto, que tem nos dado resultados positivos. E é por essa razão que nós, de imediato, não nos socorremos ao CNJ. O que a gente fez? Fizemos primeiro um estudo interno, acionamos 4 comissões temáticas, e aí a importância das comissões: Comissão de Direito Constitucional, Assuntos Prisionais, Comissão de Direito Penal, para que a gente pudesse ter elementos, subsídios para iniciar um diálogo. Apontamos as divergências que a instituição tinha em relação
a vara de organizações criminosas, principalmente ao juiz sem rosto, a anonimização do juiz, a questão da distorção de imagem, de voz, enfim, diversas questões a gente levou ao Tribunal de Justiça de maneira fundamentada. O tribunal recebeu muito bem, respondeu, flexibilizou diversas situações, né, inclusive a questão principal, que é a anonimização, mas ainda há pontos sensíveis, tá? O diálogo continua. Como que está a vara hoje? Hoje a vara, apesar do juiz não assinar a decisão, a assinatura vai ser da vara, o advogado ele vai conseguir, pelo site, né, através dos mecanismos lá, saber identificar quem são os autores, quem é o autor da decisão. O que não vai ser publicizado de imediato, até por proteção, para dar sentido à decisão, quem foi o autor. Mas aquelas questões que nos preocupavam no início, suspeição, impedimento do magistrado que for proferir a decisão, estão resolvidas, né? Porque se você consegue identificar, você vai conseguir fazer a suspeição, né, o pedido de suspeição ou de impedimento. O que está pendente ainda que nós estamos diligenciando? Nós não abrimos mão do contato direto e irrestrito do advogado com o magistrado autor da decisão. Isso é a nossa prerrogativa profissional e a gente não vai flexibilizar. Tem uma questão de competência da vara, não está muito claro, e a competência ela não pode ser discricionária, se essa vara vai trabalhar apenas com organizações criminosas armadas ou não, né? E outra questão é a aplicação do juiz de garantias, que isso já foi superado pelo Supremo Tribunal Federal e que também não está muito bem claro como vai funcionar o juiz de garantias. Nós entendemos que tem que ser um juízo externo, que não pode ter envolvimento na vara, né, para que efetivamente não haja nenhum tipo de influência nesse julgamento. Então o diálogo continua. Tá? Hoje mesmo nós tivemos uma nova rodada de negociação e para que a gente possa, de uma maneira administrativa, né, ou seja, sem necessidade de judicializar, resolver e garantir a segurança não apenas do juiz, do magistrado, mas dos advogados, dos policiais, policial civil, militar, dos desembargadores, enfim, para que todos se sintam seguros e a vara respeite, né, as garantias constitucionais, direitos fundamentais, prerrogativas do advogado. Então, nessa interlocução, tentando encontrar aí um meio termo que satisfaça a todos. Eu penso que se o Tribunal de Justiça pensou em criar uma vara com essas características é porque tinha algumas razões, né? E quando a gente senta numa mesa de negociação, essas razões elas também precisam ser tomadas em consideração, né? Talvez até aprimorando-se ou evoluindo esse sistema, né, venha a se encontrar um meio ponto, né, um meio termo aí que satisfaça, né, tanto as necessidades do tribunal que inicialmente propôs, né, mas como também nós, né, que somos usuários, os advogados principais usuários aí, e do jurisdicionado também que, né, tem o seu direito, né, de ser preservado, ainda que esteja envolvido em um processo com essa caracterização, mas ainda assim, né, ele possui garantias constitucionais e a advocacia está aí justamente para fazer valer essas garantias constitucionais. Então, eu acho bastante importante essa interlocução. E agora, doutor, já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso podcast, a gente falou de bastante coisa, né, e o tempo passou rápido, né, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né, e agora no âmbito nacional, né, o senhor foi recentemente assumiu a vice-presidência do FIDA, né, que é o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. E a pergunta aqui é bem objetiva, assim, para que os advogados de Santa Catarina entendam, né, o que é o FIDA e, enfim, o que de bom, né, essa sua presença, né, num órgão nacional como esse pode trazer para a advocacia catarinense. Bom, eu acho que isso é um prestígio da advocacia catarinense, né? Isso mostra a relevância da advocacia catarinense no cenário nacional. O FIDA é um órgão de extrema importância no sistema OAB, que ele é responsável por deliberar sobre investimentos em todo o Brasil. E eu recebi o convite com muita surpresa, porque tem aqueles convites que você luta para receber, e tem aqueles que você é surpreendido,
né? E esse foi um deles, e divido isso com todos os nossos conselheiros federais, que hoje estão lá atuando, a nossa diretoria, e que a advocacia catarinense, eu acho que isso é um reconhecimento do presidente Beto Simonetti, que a gente pode contribuir, e não tenha dúvida que isso traz reflexo para o nosso estado, para a nossa gestão, através de investimento, enfim. Eu acho que todos aqui em Catarinenses ganham com essa reverência da OAB Nacional com Santa Catarina. Que ótimo. E para fechar, temos um novo lema aí da gestão, né? Que é presente, combativa e inovadora. Né? O senhor consegue explicar para os nossos ouvintes o que significa isso, né? Uma gestão presente, combativa e inovadora? Isso aí é um lema que a gente criou e ele efetivamente traduz o que eu penso de gestão, e não é um lema para ficar na parede, ele é através de atos e ações de uma OAB presente que vai efetivamente estar ao lado do advogado em todo o estado de Santa Catarina, nos 295 municípios. Eu já rodei Santa Catarina, já fizemos mais de 30 mil quilômetros em 6 meses, e irei quantas vezes for necessário em todas as cidades, em todas as subseções, porque assim que eu vejo um sistema OAB, ele tem que estar próximo, ele tem que conversar com o advogado, ele tem que dialogar, ele tem que principalmente ouvir. Acho que ouvindo a gente consegue ser muito assertivo. Uma OAB combativa, eu acredito muito na interlocução. Eu sou um advogado, nós somos advogados, nós somos trabalhados pelo diálogo, mas uma interlocução com firmeza, sabendo que nós temos um lado, o lado é do advogado, da advogada catarinense, e que nós iremos agir sempre com muita parceria, enfim, mas sabendo que a gente tem que ser firme para que a nossa instituição fique sempre fortalecida e a advocacia unida. E inovadora, porque eu me qualifico muito como gestor. Eu sou um dos primeiros a chegar na OAB todo dia, um dos últimos a sair, porque eu fico olhando números, fazendo gestão. Já tive a oportunidade de entrar em todos os setores para fazer um diagnóstico, conversar, fazer um tour efetivamente, ouvir os funcionários, saber o que a gente poderia melhorar, e a gente quer melhorar com inovação, trabalhar internamente com inteligência artificial, informatizar, otimizar todos os nossos processos com foco bastante em novos serviços, e que isso nos reduza custos, efetivamente, que a gente consiga entregar mais com menos, inovando, fazendo mais com menos, dando novas opções aos advogados. Eu acho que isso resume bem o que a gente pretende apresentar nos próximos 3 anos, uma OAB presente, combativa e inovadora. Era isso, né? O que o advogado pode esperar, né, do Juliano Mandelli presidente nos próximos 3 anos, né? Nos próximos anos aí, né? É isso aí, uma OAB presente, combativa e inovadora. E assim, que a advocacia saiba que nós estamos aqui para servir o advogado, é o meu compromisso, me propus a isso, nos próximos 3 anos, de estar aqui aberto. Eu atendo, Edgar, todos os advogados que queiram falar comigo. Às vezes a gente tem um problema de agenda, de encaixe, mas todos, o nosso gabinete aqui está de portas abertas mesmo. Não importa o tema, a gente está aqui para atender. É o que eu me propus e é o que eu vou fazer até o final da gestão. Tá ótimo. Então, acho que é isso, doutor Juliano. Enfim, a gente falou sobre bastante coisa, né? E a pergunta que eu sempre faço para os convidados é se ficou alguma coisa de fora, alguma coisa que o senhor gostaria de falar, deixar uma mensagem, né? Lembrando que esse podcast vai circular no mês de agosto, no mês da advocacia, né? É também agosto lilás. Então, né, se o senhor quiser fazer um fechamento, enfim, né, dessa nossa conversa, tocando sobre algum ponto que deixamos de falar, ou simplesmente deixar uma mensagem, né, para os advogados aí, né, no encerramento dessa nossa conversa. Bom, aproveitando que o podcast vai circular no mês de agosto, eu queria efetivamente parabenizar todos os advogados pelo mês da advocacia. Antigamente nós comemorávamos o dia 11 de agosto, hoje não, é o mês da advocacia, e posso dizer tranquilamente que o advogado catarinense tem muito a comemorar em várias frentes. A gente sabe que nós estamos passando por um momento delicado da nossa profissão, delicado a nível de nação também,
mas a advocacia sempre foi resiliente, combativa, a advocacia catarinense mais ainda. Não é à toa que nós somos referência nacional, não é à toa que nós tivemos tantas conquistas nos últimos anos, desde a garantia dos nossos honorários, né, com o artigo 85, enfim, com a garantia da sustentação oral. Enfim, eu acho que o advogado, por si só, lutador do jeito que é, que mata 1, 2, 3 leões por dia, quando chega no mês o advogado, ele tem que fazer uma reflexão que nós efetivamente estamos na melhor profissão do mundo. Então, parabéns a todos os advogados, viva a advocacia e viva a OAB de Santa Catarina. Muito obrigado. Então, encerrando esse podcast, né, eu só tenho que agradecer novamente, né, a sua presença aqui, agradecer a nossa equipe técnica também, que nos dá suporte, porque sem a nossa equipe técnica a gente não faz absolutamente nada, né, e deixar um agradecimento especial, né, aos nossos ouvintes, né, porque todo esse trabalho é feito, enfim, para a nossa comunidade de advogados e de advogadas de Santa Catarina. E se através desse projeto a gente consegue chegar lá na ponta e levar a informação, eu acho que, né, a nossa função aqui está cumprida. Então, ficam todos esses agradecimentos e um convite, né, para continuar nos assistindo, enfim, que semana que vem tem um novo podcast. Muito obrigado a todos e até lá.